Tá, então, como vai ser feito dessa forma? Você, já estamos juntos, né? Você me coloca no ar, eu começo a dar aula, né? Você vai estar vendo, controlando? Como que é? Hare Krishna Prabhu, nós estamos no ar, viu? Você pode começar a sua classe já. Tá, querido. Jai Hare Krishna, bom dia, pessoal. Desculpe o problema técnico, mas nós já estamos na aula, tá? Tá, então vamos começar cantando Jairada, né? E aí nós começamos a nossa aula. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandanan Brajajanaranjana Yashodanandanan Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então, Hare Krishna. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 8, nós vamos hoje, o verso é o capítulo das orações da Rainha Kunti. Vamos ler o verso número 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakri rating udvahata dadha gangi vaigham udangvati. Tradução palavra por palavra. Tuai, a voz minha, Ananya Vishaya, imaculada, Matihi, atenção, Madhu, Pate, ó Senhor de Madhu, Asakrit, continuamente, Ratim, atração, Udvahatat, transborde, Adha,
diretamente Ganga. O Ganges, Iva como, Ogham, flui, Udhanvati, descendo rumo ao mar. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Ó Senhor de Madhu, assim como o Ganges flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para ninguém mais. Significado? A perfeição do serviço devocional é alcançada quando toda a atenção é voltada para o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Cortar os laços de todas as outras afeições não significa a negação completa dos elementos mais refinados, como a afeição por outrem. Isso não é possível. Um ser vivo, quem quer que seja, deve ter esse sentimento de afeição pelos outros, porque este é um sintoma da vida. Os sintomas da vida, tais como desejo, ira, ansiedade, sentimentos de atração, etc., não podem ser aniquilados. Somente o objeto tem que ser mudado. O desejo não pode ser negado. Mas no serviço devocional, o desejo é dirigido apenas para o serviço ao Senhor, em lugar de dirigi-lo para o gozo dos sentidos. A assim chamada afeição pela família, sociedade, nação, etc., consiste de diferentes fases de gozo dos sentidos. Quando este desejo se converte em dar satisfação ao Senhor, ele se chama serviço devocional. No Bhagavad Gita, podemos ver que Arjuna não desejava lutar com seus irmãos e parentes apenas para satisfazer os seus próprios desejos pessoais. Porém, quando ouviu a mensagem do Senhor, o Srimad Bhagavad Gita, ele mudou sua decisão e serviu ao Senhor. E por fazê-lo, ele tornou-se um famoso devoto do Senhor, pois é declarado em todas as escrituras que Arjuna alcançou a perfeição espiritual através do serviço devocional ao Senhor em forma de amizade. A luta, a amizade, Arjuna, a presença de Krishna, nada disso mudou. Mas Arjuna tornou-se uma pessoa diferente através do serviço devocional. Portanto, as orações de Kunti também indicam as mesmas as mesmas mudanças categóricas nas atividades. Srimati Kunti queria servir ao Senhor sem desvios, e essa era a sua prece. Esta devoção imaculada é a meta derradeira da vida. Nossa atenção é normalmente desviada para o serviço a algo que não é divino ou que não está no programa do Senhor. Quando o programa converte-se em serviço ao Senhor, isto é, quando os sentidos se purificam em relação com o serviço ao Senhor, chama-se a isto serviço devocional imaculado. Srimati Kunti Devi queria esta perfeição e orou por isso ao Senhor. Sua afeição pelos Pandavas e os Vrishnis não foge aos limites do serviço devocional
porque o serviço ao Senhor e o serviço aos devotos são idênticos. Às vezes, o serviço ao devoto é mais valioso que o serviço ao Senhor. Mas aqui, a afeição de Kunti Devi pelos Pandavas e os Vrishnis devia-se à relação familiar. Este laço de afeição, em termos de relação material, é relação de Maya. Porque as relações do corpo ou da mente devem ser a influência da energia externa. As relações da alma estabelecidas em relação com a alma suprema são relações verdadeiras. Quando Kunti Devi quis cortar a relação familiar, ela queria dizer cortar a relação de pele. A relação da pele é a causa do cativeiro material, mas a relação da alma é a causa da liberdade. Esta relação da alma com a alma pode ser estabelecida através da relação com a super-alma. Ver na escuridão é não ver. Mas ver à luz do sol significa ver o sol e tudo o mais que era invisível na escuridão. Este é o caminho do serviço devocional. Om Jnanatimirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Tvai me nanya vishaya matir madhupate sakri rati mudvahata dadha gange valgham mudam vati. Ó Senhor de Madhu, assim como Ganges, flui perenemente rumo ao mar, sem nenhum obstáculo, deixai que minha atração se dirija constantemente a vós, sem divergir para nada mais. Então, este capítulo do Srimad Bhagavatam é um capítulo muito, mas muito rico mesmo. Então, aqui nós podemos ver as preces de Kunti Devi, qual é a consciência, qual é a atitude de um devoto perante o Senhor Supremo. Tá? O serviço devocional, ele é algo que se distingue dentre todos os ensinamentos das Escrituras como sendo a conclusão da conclusão. Podemos ver que a literatura védica, primeiro, ela começa, não só a literatura védica, como também todos os processos religiosos, todas as tradições religiosas têm os princípios elementares da religião, os princípios elementares do Dharma, sempre está nessa plataforma chamada Karma Kanda, né? Primeiro, a pessoa, ela ainda está neste mundo material, ela ainda está ainda condicionada nesse mundo material, mas ela tem um elo com o Senhor, que são exatamente as Escrituras.
o Senhor Supremo cria esse mundo material, onde a entidade viva envolta pelas camadas de a vida, da ignorância, ela perde conhecimento de sua natureza e depois ela vai se envolvendo cada vez mais e vai se identificando com o corpo material, e então está aqui. Mas ainda assim, o Senhor Supremo mostra que esse mundo material também é a sua compaixão, porque ele nos dá a escritura, ele nos dá a ponte, seto, com a transcendência, que é o conhecimento védico. Então, dessa forma, o conhecimento védico, primeiro, nessa forma de Karmakanda, ele estabelece que a entidade viva deve viver no Dharma, agir de acordo com sua própria natureza. Todos os objetos, todas as substâncias têm uma natureza, elas têm um propósito. Então, este propósito é chamado Dharma. Como o propósito da água é matar a sede, o propósito do fogo ele é iluminar. Então, Dharma é o propósito do meio ser. Então, a entidade viva, gradualmente, ela vai aprendendo a viver o Dharma. Então, inicialmente, o Dharma aparece na forma de vários Dharmas, compromissos, propósitos da família, propósitos deste mundo. Então, tudo é diferente de propósitos, a entidade viva ela vai, assim, gradualmente, começando a curar a doença da inveja, que é exatamente o princípio fundante da ilusão, o princípio fundante da existência material, que é exatamente querer gratificar os sentidos, querer ser feliz independentemente, porque esse é o propósito da energia externa, a energia material do Senhor Supremo. É como a luz encoberta pelas trevas. Então, dessa forma, dentro dessa condição de escuridão, a pessoa começa devagarzinho a se purificar, constelando, por assim dizer, entrando em harmonia com os propósitos da existência, com o Dharma, e assim ela vai se purificando. E aí, dessa forma, ela se torna apta, ela adquire o mérito para poder ter conhecimento. Aí passamos para a fase seguinte, que é o Dhyana Kanda. Então a pessoa começa a poder entender a sua condição neste mundo material, ela começa a entender a condição de Maya, da ilusão, de tudo aquilo que é temporário e que é incompatível com sua natureza de eternidade. Aí, esse estado de discriminação, de discernimento entre o que é o real e o irreal faz com que a pessoa caia, ela começa a entender alguma coisa está errada. Eu estou aqui neste mundo, estou me envolvendo, eu não estou agindo de uma forma assúrica, demoníaca, porque eu estou aceitando o propósito de Deus dado nas Escrituras, mas ainda assim, estando apegado a esse mundo material, eu estou seguindo esses diferentes deveres, eu estou assim, aceitando propósitos, que agir no Dharma, mas são propósitos ainda temporários. Então, quando a pessoa entende isso, ela começa a voltar a sua atenção para o real, para o eterno. Então, como ela sabe para onde ela pode voltar a sua atenção, então a literatura védica já entra num estado mais avançado. Ela passa para uma outra fase. É como a gente está num grande jogo, a existência material é um grande jogo. Então, a primeira fase desse jogo é Karma Kanda, é começar a entender que existe um Senhor Supremo, que existe um propósito último e eu tenho que gradualmente ir constelando com os outros propósitos deste mundo para chegar nesse propósito final. E aí, aí eu busco o conhecimento de quem eu sou, e aí quem é Deus. E aí, nisso, como eu já sei que existe um propósito, eu posso me voltar para esta realidade. E aí nós temos a sessão chamada Upasana Kanda. Então, essa parte, esse é o propósito último do conhecimento velho. Upasana significa meditar. Então, começa a meditar no Senhor Supremo. Então, aí nós começamos o processo de Bhakti. Então, Bhakti tem o estado inicial dos yogis, não, que eles meditam na atitude de Shanta, meditando em Deus no coração para poder entender esse propósito
da meditação é começar a realizar que Deus é o guru, Deus é o mestre, ele está dentro de nós, nos dando conhecimento sobre o processo que é chamado de Samvita-Jnana, o conhecimento de como agir neste mundo material. Então, portanto, por isso que Krishna explica no Bhagavad Gita que é superior aos karmas, que é aqueles que estão agindo nesse mundo material, aceitando diferentes deveres, diferentes propósitos, mas temporários. Superior a eles são aqueles que começam a questionar a validade destes dharma, destes propósitos temporários que devem ultimamente ser abandonados como esse ensinamento de Krishna no Bhagavad Gita, no Prashna. Então, Sarva Dharma, esses dharmas, esses propósitos temporários devem ser abandonados. Então, aí a pessoa, ela pode, entende, ver que o Senhor Supremo está no coração, ele tem que começar a meditar. Então, aí o serviço devocional, ele fica bem claro, porque aí a posição de Bhakti começa. Na posição de Bhakti, a pessoa começa a ver que Deus é uma pessoa, ele não é apenas o Brahman pessoal, que está em tudo, o eterno. Então, porque aquelas pessoas que param no processo de Jnana-Kanda caem na armadilha, na calamidade do impersonalismo. Então, portanto, o yoga, ele vai além do impersonalismo, a pessoa pode ver que não existe Deus no coração. E é exatamente nesse ponto que Kunti, neste verso de hoje, ela tenta colocar aqui, entende? Deixa que a minha atenção flua. Então isso é meditação. Deixe eu meditar em você sem usufruir. Por isso que Krishna diz, então, superior ao Jnani, que entende a diferença entre o que é real, o que é irreal, o que é eterno. Esse é o yogi. E o yoginam apisarisa. E dos yogis, o mais elevado é aquele que medita no seu Supremo. Então, aqui, Kunti Devi está exemplificando o que é verdadeiramente ser yogi. É meditar no Senhor Supremo sem se desviar. No mundo material, nós, como Krishna explica no Bhagavad Gita, Dhayate Visaya Punsha. Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama. Então é dito que, por meditar no mundo material, nós desenvolvemos apego ao mundo material. Então, o serviço devocional é o processo de redirigir esta meditação, depois de entendermos o que é válido, o que não é válido, através de conhecimento espiritual. Por isso que o primeiro passo na vida espiritual, como Srila Prabhupada diz, é entender isso. Que eu não sou o corpo, que eu sou alma espiritual, entender? Aham Brahmasmi, para que possamos sair dessa condição de meramente ver que os propósitos desse mundo material são esses propósitos de pele, como está sendo dito aqui no significado de Srila Prabhupada, da família, da sociedade. Certamente que se nós não seguimos esse propósito, não cumprimos com o nosso Dharma, nós não constelamos com esses diferentes compromissos, nós não podemos evoluir e sair de uma condição de inveja. Então, é dito que os princípios religiosos, os princípios morais e éticos, eles têm um propósito de curar a doença dessa inveja, de pensar que eu sou Deus e, portanto, eu quero viver nesse mundo independentemente, desfrutar independentemente. Então, dessa forma, com essa purificação, agora eu posso meditar. E assim, e como o Srila Prabhupada fala aqui, não é que estes processos que existem dentro da existência material, desejos, apegos, esses compromissos, não têm propósito. Sim, tem um propósito. Eles têm um propósito propedêutico, um processo preparatório para nos chegar. Mas nós não podemos ficar no meio. Temos que ir para o que o meio indica. Como tem aquele famoso ditado chinês, né, que o sábio aponta para a lua, mas os tolos só conseguem ver o dedo. Então, de uma forma, o conhecimento religioso, o conhecimento espiritual é importante. Ele aponta para o propósito da existência, ele aponta para o real, eles apontam para
para o serviço a Deus, mas ele apenas aponta. O propósito da religião não é estar preso a uma instituição religiosa, um grupo religioso. Isso tem um propósito. Srila Prabhupada mesmo diz que a igreja, as associações, o Sangha, a companhia dos devotos, tem um propósito, que é o propósito de servir ao Senhor Supremo. Porque uma pessoa não pode servir ao Senhor Supremo fora da associação de pessoas que estão mais avançadas, ou aquelas pessoas que comungam esse mesmo propósito. Então, o propósito da associação dos devotos, o propósito desses processos espirituais é válido. Mas, entendendo esse primeiro ponto, de que neste mundo material todas as coisas têm valor, têm propósito, por isso tem tantos dharmas, tantos compromissos, mas eles são relativos, eles não são absolutos. O dharma absoluto é o serviço devocional, sanatana dharma, ao Senhor Supremo. Então, mesmo a literatura védica, mesmo as Upanishads, deixa bem claro quando fala sobre o afeto, entende? O amor, mas está dito assim, não é pelo amigo que o amigo é amado, não é pela esposa que a esposa é amada, não é por todas as pessoas que todas as pessoas são amadas, mas pelo Atma, por Deus que está em todas as pessoas, que as pessoas são amadas. Então, o propósito deste mundo é como o Srila Prabhupada falou, na escuridão nós não podemos ver as coisas. Mas quando a luz vem, toda a visão das coisas se torna bem definidas. Na escuridão, às vezes, a gente vê um pouco, às vezes, de sombra, aspecto, não tem uma visão de uma forma. Na existência material, desejo, afeto, a posição do Vaishnavismo, do serviço devocional, é entender que não é que essas coisas que nós entendemos que são ilusórias não têm um fundamento. Tudo nesse mundo material é um reflexo de uma realidade arquetípica, de uma realidade perfeita, um plano espiritual. E, portanto, é da imperfeição que vem a perfeição. Então, quando nós começamos a ver, a viver em relação com as coisas desse mundo, vendo-as como objeto de meditar, de servir ao Senhor. Então, tudo se torna um propósito. Por exemplo, a filosofia impersonalista, ela deixa bem claro que, por exemplo, o apego, como esse verso da Bhagavad Gita fala, pela contemplação, você desenvolve apego. Então, agora, nós estamos contemplando o mundo material e estamos apegando ao mundo material. Mas o ato diate, que a palavra diate, este verbo, significa meditar. Contemplar e meditar é o mesmo verbo. Tá? Então, a contemplação nas coisas desse mundo, na família, sociedade, apego, todos esses desejos materiais, este ato, este verbo tem que ser dirigido para o Senhor Supremo. Aí nós não vamos traduzir diaya, o verbo contemplar, como contemplação. Vamos ver como meditação. Meditação é exatamente isso. Contemplar o eterno real. Então, aí nós vamos desenvolver o apego. E é exatamente isso que Kunti Devi está falando, que deixe, no verso anterior mesmo, ela fala, por favor, Krishna, corta esse apego, não corta o meu apego, Chindi. Chindi significa corta. Destrói o meu apego pelas coisas desse mundo material. Então, Kunti está tentando colocar certamente, como o Prabhupada explica aqui, nós não podemos deixar de evitar mesmo um devoto, ele não pode não ter responsabilidade na sua relação com seus filhos, sua esposa, entende? Os seus deveres sociais, etc. Essas coisas podem ser apegos, mas o ponto é não ter relação com o Krishna. Eu lembro claramente no início do movimento, um devoto se aproximou de um outro
de um líder espiritual muito importante no movimento, e falou: Jai Maharaj, eu quero servir a Krishna, eu quero adorar a deidade, mas na verdade é esposa, esses filhos, tudo, e não impede, não consigo fazer, por favor, eu queria me separar para poder servir a ele. Aí o devoto falou: que é isso? Isso é Maia? Não, como é Maia? Maia pega essa coisa. Não. Serviço devocional não é não ter apego aos filhos e esposa. Isso não é Maia. Maia é o apego a eles ser mais importante do que o apego a Krishna. Então, se nós nos apegamos a Krishna, se nós temos a luz, se a visão de Krishna, a contemplação de Krishna é mais importante, essas outras coisas, elas se aparecem como corolários, como alguma coisa assim, ligado a isso, e, portanto, o devoto tem esse sentimento, tem essas emoções, tem essa atração, porque o Prabhupada falou, tudo isso é sintoma de vida, nós estamos vivos, não somos mortos. O devoto é morto, ele não sente nada. Então, por isso que às vezes falamos, o devoto não sente, eu não sinto nada pela minha família, eu não sinto nada pelo meu filho. Aí ele se torna uma pessoa negligente, irresponsável. Entende? Mas agora, quando ele vê isso tudo, é propriedade de Krishna. Entende? A minha esposa, meus filhos são devotos. E eu tenho o dever de facilitar o serviço deles a Krishna. Esse é o meu serviço. Então, quando a pessoa se coloca, começa a ver tudo com Krishna como na matemática. Você pode ter unidades, dezenas, centenas ou milhares, mas se você não tem um na frente, e essas dezenas, centenas e milhares serem apenas de zeros, tudo não tem propósito. Mas agora, quando você coloca o elemento integrante, o elemento integral, aí tudo se torna propósito. A unidade do zero se torna 10, a unidade ou seja, as dezenas de zeros se tornam 100. Entende? E assim por diante, tudo tem propósito. Então, portanto, o ponto do devoto, como Kunti Devi está deixando claro aqui, Senhor Supremo, entende? Deixe que a minha atração flua a você sem obstáculos. Então, todas essas coisas, meu trabalho, meus estudos, minha família, o meu dever como cidadão, tudo isso estão aí. Nós estamos vivos, eles não vão embora. Não é que um devoto não tem uma responsabilidade nos seus relacionamentos profissionais, nos seus relacionamentos de amizade, nos seus relacionamentos de família, perante a sua responsabilidade de cidadão. Tem! Tudo isso existe aí, mas o ponto é que ele não deixa que a sua atenção a essas coisas esteja... que ele não prioriza a sua atenção a esses objetos, a essa circunstância. Então, portanto, o devoto ele deve entender que é natural que a nossa atenção sempre vai voltar para isso, porque estamos num corpo, temos sentidos, mas nós temos uma coisa chamada vontade. Entende? Nós temos que desenvolver essa vontade. O devoto nunca deve perder a sua determinação de voltar a Krishna. Então, se nós temos essa determinação, nós podemos, apesar desses condicionamentos que existem, apesar de nós termos o conhecimento de que isso é ilusão, mas ele não vai embora por ilusão. Não podemos pensar que o conhecimento espiritual é uma coisa meramente conceitual. Eu entendi que eu não sou o corpo, já estou liberado. Por isso é dito, a realização de Brahman é entender exatamente. Aham Brahman, eu não sou o corpo, eu sou a alma espiritual eterna, mas ela tem um sintoma, o sintoma é desapego. Entende? O desapego ele tem que vir como a consequência do conhecimento espiritual. Mas o conhecimento espiritual não é algo meramente negativo. Esse é a primeira parte do conhecimento espiritual.
Sambandha Gyana, nós podemos entender a natureza, a diferença entre o espírito, a diferença entre a matéria, esse conhecimento é importante, mas ele não pode ficar na plataforma meramente conceitual. Nós temos que ter realização na prática, pela meditação, pelo serviço, ouvindo sobre as atividades espirituais. Por isso o processo não é reprimir, como Krishna explica no Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita diz que uma pessoa não pode meramente restringir os sentidos dos objetos dos sentidos, não resolve o problema. Se o desejo ainda permanece na mente, você é um farsante. Krishna já disse isso muito, entende? É bem claro. Não precisamos ouvir psicologia haitiana ou o Osho falar isso para entender que repressão causa câncer. Não. O processo não é, o civilizacional não é reprimir, é parandristuar, é situar-se numa consciência suprema. Em vez de meditar dhyayate visaya puncha, nos objetos de gratificação dos sentidos materiais, nós temos que dirigir com... Então, a questão é conscientemente, usando aquilo que é a parte de meu livre-arbítrio, eu faço a opção de fixar a consciência de Krishna. Isso significa que, por exemplo, nós aprendemos o treinamento de brahmachari, entende? O treinamento de um devoto, mesmo um griasta, chefe de família, o sannyasi, todos nós temos que abster do processo de gratificação dos sentidos e fixar em Krishna. Mas nós podemos ver, mas ainda assim o desejo vem. Nós estamos ali, vem aquela mulher bonita, vem ali a vontade de comer aquilo, a vontade de fazer aquilo, de assistir um filme, ou de fazer coisas assim que às vezes não tem nada a ver com Krishna. Isso surge, é natural. É atração. Quando nossos sentidos não estão saturados da satisfação e da purificação de bhava, da emoção espiritual, eles vão ser atraídos automaticamente. Mas no estágio assim da vida espiritual, nós temos que praticar yoga, que é exatamente isso. Restringir os sentidos, no sentido, nós temos que estar consciente disso. O devoto não deve pensar, não, eu não tenho desejo, eu sou desapegado. Não é, todos nós somos. Você está ali, vem o desejo. O ponto é isso, essa atração pelos sentidos, o desejo de satisfazer os sentidos vão estar com você 24 horas por dia. Eles não vão embora. Mas nós temos a vontade, nós podemos optar. Como, por exemplo, dali vem um objeto de captação no sentido, nós olhamos e vimos e sentimos a captação, mas nós podemos usar a nossa vontade. Não dar a segunda olhada, não dar a segunda contemplação. Isso significa essa atração que é a energia material, cuja função é exatamente essa. Maya é uma grande devota de Krishna. Ela tem exatamente o desejo de nos atrair. Então, nós não podemos lutar com Maya. Assim como Haridas Thakur. Haridas Thakur estava meditando no seu Bhajan Koti e Maya, em pessoa, veio ali para oferecer. Ele não foi um averso. Maya, não, ele falou, tudo bem, estou aqui. Como ele estava ocupado em cantar os santos nomes, em fazer o seu voto. A vida de um devoto é um voto. Por isso que ninguém é devoto sem voto. Um devoto é uma pessoa de voto. Então, ele tinha o seu voto, o seu compromisso de serviço devocional. Maia estava ali. Ela não é que Maia não veio porque ele era um devoto. Maia estava ali. Aí falou, como eu estou ocupado, depois eu vou aí. Senta aí um pouquinho, espera. Aí Maia ficou lá esperando, cansou. E ele falou, se você quiser também, pega essa japa, canta aqui comigo, depois quando eu terminar
de me ocupar no meu serviço, cumprir meu voto, aí eu vou satisfazer todos os seus desejos. Então, da mesma forma, é assim que um devoto inteligente faz. Quando vê a mente, a Maya vem ali e fala: tudo bem, mente, fica aí tranquila, vamos agora servir a Krishna, vamos cozinhar para Krishna, vamos estudar o Bhagavatam, vamos fazer isso, e depois vamos gratificar os sentidos. Então, significa que Maya vem, o devoto olha, mas o devoto volta a atenção no serviço devocional, e quando ele vai ver, ele olha, a mente já não é mais Maya, a mente se apegou para o Andrisva, ele vai se ocupar do serviço devocional. Então, é exatamente isso que nós temos que entender, que Bhakti, assim como Kunti falou, é meditação, é um processo de desviar a atração da ilusão para o real, para o verdadeiro, para aquilo que tem um propósito último. Tudo tem propósito, mas muitos propósitos são ilusórios. Tá? Tem seu propósito para manter o processo da existência material. E como nós estamos aqui, fazemos aquilo sem nos apegar. O apego tem que ser voltado ao serviço devocional. E quando o devoto tem, ele faz essa opção de não, sim, eu estou no corpo material, eu estou condicionado, é impossível não ser atraído por Maya, mas eu não vou dar a segunda olhada. Porque eu estou ocupado. Agora, desculpe, eu olhei, tudo bem, Maya está aí, fica aí, mas agora eu tenho que voltar a minha atenção. Então, certamente, quando Kunti coloca ali, ela se coloca na nossa posição, certamente que seus filhos, seus parentes, a maior parte eram devotos, eram os pândavas, mas também havia relações de pessoas que não eram devotos. A nossa vida são assim também. Nós podemos ver que muito de nosso relacionamento, muitos de nossos assim chamados apegos, que também deve ser interpretado como responsabilidades, podem ser ocupados no serviço de Krishna e muitos outros não. Então o devoto ele cumpre com seus deveres sem apego, porque ele está mais apegado ao serviço ao Guru, ele está mais apegado ao serviço a Krishna. E, portanto, o devoto ora: ó Krishna, por favor, me dê uma satisfação espiritual. Então o devoto deve orar por Krishna, o devoto deve querer ter satisfação espiritual. Por isso nós temos que ser muito sérios em nosso sadhana, em nossa japa, em nosso puja, desde nosso estudo, em nosso Krishna Katha, porque é assim que o gosto, o parandrishva vai ter. E se nós não tivermos este gosto, não vamos poder fazer a opção de não dar a segunda olhada no mundo material. E aí Maya nos capta. Então, portanto, eu recomendo a todos vocês relerem, estudarem muito as preces da Rainha Kunti. Srila Prabhupada propositalmente editou um livro só deste capítulo. Ele foi editado pela BBT desde o início, que é as preces da Rainha Kunti, os ensinamentos da Rainha Kunti, é um livro, porque este capítulo, esses versos, eles realmente mostram como que nós podemos, assim como Kunti, sobreviver no mundo material, nos ocupando no serviço devocional de uma forma madura. Tá? Então, acho que agora atrasou um pouquinho o começo da aula devido a problema técnico, então por isso passou um pouquinho, mas agora eu acho que posso encerrar o meu comentário do verso e vou dar uma olhadinha aqui nos comentários dos presentes da aula, se alguém tem alguma pergunta. Se não houver, quem não fez pergunta até agora pode apresentar uma pergunta, eu posso tentar responder de uma forma breve, e gostaria de agradecer a presença da Ana Suya, né? E agradecer pessoalmente o Chaitanya Gosai, e toda a equipe, né? todos os devotos, a Mataji, que está voluntariamente ajudando aí, todos os devotos que estão permitindo que aconteçam essas aulas, que são muito ricas, são muitos oradores muito qualificados, bem mais qualificados que eu. Vocês podem
se inspiraram bastante nessa aula do Bhagavata em suas casas. Tá? Então, obrigado também pela presença do Amoghadristi Prabhu, tá? Chaitanya Gosai novamente, não? Tá? Mataji Sundararanga, né, de Recife, né? Tá? Obrigado pela presença do Elenilson, tá? Manjari Bhava, Devidas, Jacira Melo, Ramakanta Prabhu. Então, estou lendo aqui, agradecendo a presença. Então, quem tiver as perguntas, digita a pergunta aí, assim nós podemos trazer, iluminar alguma coisa a mais, tá? Então, Harakanta, Devire Dasi, que eu não sei quem é, tá? Então, eu acho que não apareceu pergunta nenhuma. Então, vamos dar um tempinho aqui, deixa eu ver se sai alguma pergunta. Eu acredito que este tema da aula de hoje, que é exatamente o devoto deve meditar em Krishna, meditar no serviço devocional. O serviço devocional é meditação. Por isso é dito que é a fase assim, positiva de meditação. Tá bem? Sim, Chaitanya Gosai, o que a gente faz agora? Parece que não tem pergunta. Já, Prabhu, tudo certo. Tudo certo? Eu tenho uma pergunta. Olha, a minha fala está com um delay de 5 segundos, tá? Não tem problema. Qualquer coisa você digita. Então, a Rainha Kunti, ela está dando um exemplo, né, de como um devoto se comporta. Mas, ao mesmo tempo, porque ela tem dois humores, né? Ela é tia de Krishna, então ela tem uma relação mais de parental, né, de superior, mas, ao mesmo tempo, ela assim, agindo como uma serva de Krishna, né? Você podia comentar um pouco sobre essa mistura de raça que a Rainha Kunti experimenta constantemente? Krishna pega nos pés dela? Certo. Nós temos que entender que as raças, na verdade é masculina, os raças, mas tudo bem, as raças, usando, elas são toda includente. Podemos ver que existe as raças, e a questão de superioridade de raça também nós temos que ser muito cuidadosos, entende? Porque eu vou tentar colocar a questão o que existe é a intensidade de sentimentos nos raças, assim como os elementos materiais, do éter ao ar, ao fogo, à água, à terra, eles são cada vez mais intensos. Por exemplo, no éter você tem você tem o som, depois no ar você tem as qualidades do éter, e mais uma qualidade que é o tato, depois no fogo você já tem as qualidades do éter e a qualidade do ar, mais a visão, e assim por diante vai aumentando. Então, os raças estão da mesma maneira. Shantarasa, existe o sentimento de reverência, de contemplação. A pessoa contempla Deus, a grandeza de Deus, e é uma raça passiva. E agora, quando a este sentimento de contemplação se acrescenta a ação, ele, em vez de passivo, se torna ativo. Há o sentimento de reverência, de respeito, mas só que você age. Então, por isso é dito que serviço devocional começa em Dácia. Shanta ainda não é serviço devocional. É um serviço devocional, mas é platônico, é passivo, aquele que não age. Srila Prabhupada, quando ele nos traduz Bhakti, ele traduz Bhakti como serviço devocional. Na verdade, ele acrescenta uma palavra em Bhakti que é Seva, Bhakti Seva. E porque implica serviço, então o serviço começa em Dácia. Então, os servos de Krishna, aqueles devotos que estão ocupados em Dácia, são
são aqueles que os súditos de Krishna, ou mesmo alguns servos de Krishna, alguns parentes de Krishna, todos eles servem Krishna. Mas quando há este serviço de Krishna, essa atitude, há uma intimidade, de um mesmo sentimento de igualdade, aí você tem, saque, a amizade. E a amizade inclui atitudes, porque o amigo também serve a outro amigo, não? Ele também respeita, tem admiração pelo amigo, que inclui as outras raças. Agora, quando você chega na plataforma de Vatsalya, existe também o sentimento da amizade, existe o sentimento de servidão. O pai é amigo do filho em alguns momentos. Em algum momento ele senta com o filho no mesmo nível, outro servindo, mas existe um momento em que ele tem que impor a autoridade dele, ele tem que tomar conta, ele tem que cuidar da atitude dele. Ele é um bem-querente no sentido de serviço. Então, e aí depois vem na plataforma de Madhurya Rasa, que inclui todo o seu sentimento. Num relacionamento conjugal, às vezes, o cônjuge ele admira o outro, ele tem uma admiração pelo outro, ele fica babando pelo outro. É Shanta. Outras vezes ele está servindo, ele serve o outro no relacionamento conjugal. Outras vezes ele tem uma atitude de amigo. Outras vezes o cônjuge tem uma atitude paternal, maternal em relação ao outro. Entende? Mas daí aí existe um outro sentimento. Então, por isso parece que existe uma gradação de intensidade, não superioridade. Srila Prabhupada, ele ficou muito incomodado quando, numa época, quando ele estava traduzindo o Chaitanya Charitamrita, um grupo de tradutores da equipe da BBT criaram um grupinho lá em Lausanne chamado Gopi Bhava Club. E ali eles só se reuniam porque eles tinham acesso às traduções do Chaitanya Charitamrita, que o Prabhupada falava sobre coisas muito profundas, principalmente no Anti-Alila, etc. E ali, o relacionamento de Krishna com as golpes superiores, não vamos perder tempo com os outros, esse é o mais elevado, essa é a meta de Chaitanya Mahaprabhu. Então, aquele meio sarradismo veio, aí Prabhupada, quando chegou em Los Angeles, ficou iradíssimo. Prabhupada ficou iradíssimo. Ele batia na mesa. Né? Como que você pensa que Mãe Yashoda é inferior? Entendeu? Como que você pensa? Ou seja, não existe esse tipo de coisa no plano espiritual. O plano espiritual é o plano da não dualidade. E, portanto, no plano material, com o plano dual, quando uma coisa é superior à outra lhe é inferior. Mas no plano espiritual, não. No plano espiritual, quando uma coisa é superior à outra não é lhe inferior. Então, existe uma igualdade e diferença simultânea no plano espiritual, que se inconcebível. Então, é assim que existe a questão da raça. Então, voltando à sua pergunta da Kunti Devi, como sendo uma parente, ela tinha como uma tia, ela tinha sentimentos de Vatsalya Rasa, que é uma questão paternal, de parente, de cuidar, como uma tia, de cuidar de seu filho. Mas, em momentos, ela predominava as outras raças, como nesse exemplo aqui de um servo de Krishna. Então isso não é um problema de que essas outras... Então, por isso, a raça de amizade, essas raças não devem ser descartadas. Muitos devotos não entendem isso. O humor de Srila Prabhupada, às vezes, exibir muito sakyarasa, na relação com Krishna de amigo. Isso tudo está incluído. Aquela raça plena, entende? Ela não faz com que as outras não sejam também plenas. É uma questão de intensidade de emoção. Então, Kunti Devi, certamente, ela poderia ter essa raça de Vatsalya Rasa, de parente, né? A tia é quase a mãe, às vezes a tia ela tem uma atitude maternal em relação ao sobrinho, né? Mas nesse caso aqui, ela está manifestando essa visão de servo de Krishna. Mesmo podemos ver que às vezes existe, por exemplo, muitas pessoas, a questão do Vatsalya Rasa é quando nós vemos que Krishna é o nosso filho. Mas Vatsalya Rasa não é ver Krishna como nosso pai. Muitas pessoas confundem. Krishna como nosso pai
a raça com Krishna como nosso pai é a raça de servo de Krishna. Tá? De filho é de servo dos pais. Tá? Então, talvez com isso tenha trazido alguma coisa. Tá? Então, eu acho que... Vamos ver se apareceu outra pergunta aqui no chat, no comentário. Eu posso responder, senão nós podemos encerrar a aula, tá? O Amaranatha Das Prabhu, ele faz uma pergunta. Quais são os sintomas que experimentamos que nos leva à próxima fase de raça? Tá. Como as raças são toda includente, entende? Às vezes nós não sabemos qual é a nossa raça. Uma pessoa pode ter no seu swarupa, na sua própria natureza espiritual, uma raça talvez de amor conjugal, mas é um cultivo da nossa condição de condicionamento nesse mundo material. Nós temos que purificar, que através do serviço, da meditação, nos elevar até o estágio que é a nossa verdadeira natureza espiritual. Então, por isso que, enquanto isso, outros estágios podem se manifestar no caminho. Então, por isso que nós não devemos querer fazer o veredito. Eu tenho essa... eu sou uma manjari, eu sou... Então, isso é algo que vem pela graça de Krishna, pela graça do mestre espiritual. O devoto ele vai se situar. Por isso, o devoto ele tem aquela atitude de nunca se considerar que ele é mais elevado. A atitude do devoto é sempre se colocar na condição de humildar-se, e deixar que Krishna eleve ele, que pela graça de Krishna e pela graça do mestre espiritual, a pessoa possa desenvolver sintomas que eleva ele à próxima raça que ele, por natureza, é digno. Ou seja, essa palavra digno, ela pode ser mal entendida, aquela raça em que o seu swarupa permite. Então, muitos de nós vamos estar numa raça, por exemplo, os associados de Chaitanya Mahaprabhu, acho que é Murari Gupta, por exemplo, ele era um devoto de Hanuman, de Sitaram, mas ele conheceu Chaitanya Mahaprabhu e, portanto, se converteu à adoração de Radha e Krishna. Mas ele estava insatisfeito e sentiu que ele tinha traído o Senhor adorável, e ele trouxe isso a Chaitanya Mahaprabhu, que o abraçou e aceitou. Então, portanto, essa necessidade de querer ter uma raça mais elevada, muitas vezes é ego, para mostrar que eu sou mais avançado, que eu sou mais importante. Então, o devoto, ele nunca quer ostentar, ao contrário, ele sempre vai na condição de aceitar a raça. Por isso que todos nós somos carimbados com a raça de servo. Dassas, somos dassis, servos. Esta é a raça mais segura. Então, pela graça de Krishna, pela graça do cantar dos santos nomes, Chaitanya Rasa Vigraha, o cantar dos santos nomes, ele tem plenamente todas as raças, e aquilo que nós merecermos, Jayatamam Prapadyante, nos será revelado pela graça de Krishna e do Guru. Certamente, muitas pessoas falam, não, mas a pessoa também tem que ter um sadhana, ela tem que desejar. Sim, mas ela vai fazendo isso automaticamente na medida que a graça é dada, o desejo dela ouvir, dela seguir os passos de tal e tal devoto, vai automaticamente surgir. Entende? É assim como a fome. Entende? Você come quando a fome vai surgindo. Então, na verdade, isso vai vir. Então, não temos que nos preocupar com os sintomas. Tá? O sintoma é que nós não queremos ostentar o nosso avanço espiritual. O verdadeiro devoto nunca considera que ele é mais avançado. Tá claro? Então, vamos ver aqui. Então, ele falou quais são os sintomas, tá?
Tarará, tá, que é um aviso do Mayapur TV para as pessoas. Tá, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Desculpe o atraso dos compromissos que vocês possam ter agora. Então, acho que podemos encerrar aqui. E obrigado, Chaitanya Gosai. Aqui, quem está no controle aqui é o Chaitanya Gosai para poder até sair, né, Prabhu? Respondi sua pergunta? Já acabou. Muito obrigado, senhor. Então, Hare Krishna. Hare Krishna. Até a próxima oportunidade. Tudo certo. Então, podemos encerrar a aula, né?